Gravando. Bom, boa noite oficial para todo mundo que está aqui conosco hoje. Eu sou a professora Eliana, sou professora do Departamento de Educação Especial, colega, então, né, da Sabrina, da Lê, da Alce, que está aqui, Giovana, Mônica tinha entrado, não sei se ainda continua aqui conosco, e nós estamos ofertando nesse semestre, em conjunto, né, uma ação conjunta entre coordenação de estágio na área da dificuldade de aprendizagem, coordenação de estágio do déficit cognitivo, residência pedagógica, PIBID, coordenação de curso do diurno, né. Estamos organizando, então, essa atividade que, na verdade, é uma continuidade da roda de conversa, né, que a coordenação já vinha realizando desde que começou o ensino remoto, eu acho, Sabrina, não sei agora se eu estou equivocada, mas eu tenho essa impressão, como uma forma, inicialmente pensada como uma forma de manter contato com os alunos, e esse projeto foi ganhando espaço, ganhando fôlego, ganhando importância, e hoje me parece que é uma das ações que talvez fiquem, né, no pós-pandemia, assim, e nós esperamos que em breve aconteça. A Tati está aqui também. Eu não sei, Sabrina, vocês têm feito a descrição? Principalmente das convidadas, Eliana, meninas, se vocês puderem fazer a sua a descrição quando começarem a falar. Eu não sei se vocês forem utilizar slide também, por favor. Tá, obrigada, Sá. Então, eu vou fazer a minha, né? Eu sou uma mulher de 42 anos, 43 anos, pele clara, meu cabelo é escuro, na metade das costas, eu hoje estou usando uma roupa preta, e na minha tela aparece a imagem de uma estante, alguns livros, né, materiais de escritório, enfim, eu acho que é isso. Eu hoje, então, junto com a professora Leandra, venho conversar com vocês, enfim, apresentar para vocês, na continuidade da atividade que já foi feita semana passada, aquilo que neste semestre, dentro das rodas de conversa, nós chamamos de troca-troca, né? Troca-troca de experiências. O que seria, né, essa troca-troca? Acho que é uma intenção nossa de possibilitar que egressos do curso e também alunos em formação possam conversar sobre possibilidades de atuação na área, que ultrapassam ou extrapolam aquilo que nós, né, durante a formação inicial, conseguimos ofertar para vocês. Então, nós nos juntamos e começamos a pensar nas amplas, né, e diferentes e diversas possibilidades de imersão no campo profissional das nossas egressas, e a gente começou a pensar em várias possibilidades, organizamos essas possibilidades em temáticas, e então pensamos nas pessoas que nós poderíamos convidar para estar aqui conosco, para fazer essa discussão. Hoje, nós temos 3 convidadas, então 3 egressas, né? A temática desse encontro de hoje se chama Atuação das Professoras de Educação Especial na Gestão Educacional, e para pensar, né, as possibilidades, a potência, né, inclusive as fragilidades, né, da formação e também, né, da atuação na gestão educacional, nós então convidamos a professora Jalusa, que depois eu vou pedir que elas se apresentem e contem aonde elas estão e qual cargo de gestão elas ocupam, enfim, porque tem mais propriedade para isso. A professora Jalusa, a professora Alice e a professora Juliana. Então, são 3 egressas do curso que atualmente desempenham funções diferentes, né, na condição de gestoras de órgãos, né, de gestão do município, e também órgãos, e também gestoras de escolas em específico. Então, a gente, quando fez o convite, solicitou, né, fez um encaminhamento de algumas questões não para serem respondidas, mas... Oi, Thaís, não tinha te visto. Não para serem respondidas, mas para
questões que pudessem orientar um pouco do que nós esperamos que elas possam nos contar nesse processo de articulação entre a formação, né, e a gestão. Então, como é que elas chegam a essa condição de gestoras, sendo professoras de educação especial, o que compete a elas, né, nessa condição de gestoras desempenhar, como é que elas olham para essa função, essa posição a partir da formação em educação especial, o que isso pode facilitar, né, quais são as limitações que talvez elas consigam visualizar, e o que elas poderiam dizer, né, como é que elas poderiam olhar hoje para as gurias em formação e destacar, ressaltar, enfim. Então, é mais ou menos, né, a partir dessas questões que a gente vai fazer essa escuta, para depois também poder fazer um diálogo, né? Então, eu acho que é isso, Lê, eu não sei se tu queres complementar. Não? Tá bom assim? Gurias? Tati, Alcione, Sá, alguém? Não? Então tá bem. Eu acho que nós podemos, então, passar diretamente para a escuta de vocês, gurias. Acho que eu vou, para a gente não ficar na espera, eu já vou pedir, se a Jalusa não se importa, que ela comece, pensando talvez, né, da gestão mais macro para micro, então a gente pode passar para a Jalusa, depois para a Alice e depois para a Ju. E aí, ao final, a gente faz um diálogo, né, para fazer a escuta também das alunas que estão aqui, das egressas que estão aqui conosco, que vêm acompanhando as rodas, né, que têm estabelecido diálogo com o curso em função do PIBID, do residência, porque a gente se tem uma coisa que a gente tem conseguido fortalecer desde antes da pandemia, essa expansão do diálogo com as redes, né? Isso tem sido muito lindo, lógico que a gente está longe de alcançar aquilo que nós imaginamos que seja o suficiente, mas eu sinto, e a Sabrina e a Alcione, nesse momento, têm desempenhado um papel muito importante, que é via PIBID de residência, que é essa articulação mesmo da universidade com as redes e com as escolas, o que é ótimo. Então, Jalusa, te escutamos. Bom, boa noite a todas e a todos. Não estou vendo todos aqui na telinha, não sei se temos meninos, né? No geral, são as meninas que predominam nesse cenário. É uma felicidade imensa para mim poder estar aqui revendo vocês, retornando à casa, né? E, bom, antes de tudo, eu vou iniciar com a autodescrição, tá? Então, eu sou a Jalusa, uma mulher de pele branca, cabelos loiros, tenho 39 anos, falo atrás de mim uma parede cinza em tom claro, e eu estou usando uma blusa branca com um contorno pretinho na gola, e acima de mim uma luminosidade bem grande de uma lâmpada. Bem, então eu fico muito feliz em estar aqui e revendo todas vocês. E já de antemão, assim, eu penso que é importante já colocar que a passagem pela universidade pública e a minha formação e constituição enquanto sujeito, enquanto profissional, ela é um divisor de águas na minha vida, a passagem pela universidade e o contato com estas professoras que estão aqui. Professora Leandra, professora Maria Alcione, Eliana, professora Sabrina. Então, enfim, todos os professores que passaram pela minha formação, eles se tornaram um divisor de águas. Porque a universidade pública, a escola pública, ela tem essa função social, né? Não só de oportunizar a apropriação do conhecimento, mas de possibilitar, né, essa apropriação dos discursos, das práticas. Então, poder estar aqui hoje falando um pouquinho sobre isso, sobre essa trajetória, é uma felicidade imensa, assim. E sem falar que a gente consegue matar um pouquinho a saudade, né, dessas pessoas tão queridas. Eu não sei se a gente já inicia, vocês já vão direcionar um pouquinho a fala ou eu passo para as meninas se apresentarem?
Eu acho. Sei, eu acho que tu pode fazer a tua fala, destacar as questões que tu acha mais importante e a gente vai fazendo. Tá bem. Bom, então eu ingressei na universidade em 2004, né? Eu me formei no curso de educação especial. Hoje eu assumi um desafio neste ano, em 2020, em 2021, aliás, o desafio de ser secretária de educação no município de Rosário do Sul, ou melhor, estar secretária de educação. E foi algo inesperado no sentido de que eu vinha contribuindo com essas pessoas que estavam candidatas, né, ao governo, candidatas à prefeitura, vinha contribuindo no sentido de pensar algumas propostas para uma educação inclusiva no município, que é uma das grandes fragilidades do nosso município. Aliás, temos uma caminhada assim imensa ainda pela frente. As comparações são inevitáveis, e aí quando a gente faz essas comparações e pensa o quanto outros municípios em torno de nós já estão avançando nesses processos, avançando nessas discussões e nessas reflexões em torno de uma educação efetivamente para todos, Rosário do Sul ainda está muito atrasado. Então, nós temos, assim, muitas metas ainda para alcançar e algumas, assim, que são urgentes, como a própria criação do cargo de educador especial no município, que não há. Então, não temos na rede municipal educadores especiais, não temos o cargo de educador especial, não temos na Secretaria de Educação um setor ou um departamento de educação especial ou de educação inclusiva. Então, nós temos ainda uma caminhada bem comprida aí pela frente. E são desafios imensos, né? Eu gostaria também de ressaltar, assim, de frisar o quanto então, o que eu falei lá no início sobre essa passagem pela universidade como um divisor de águas, o quanto é importante, e aqui eu vou me apropriar de um termo usado pela professora Leandra numa fala que ela fez lá na Universidade da Região da Campanha, na Urcamp, onde eu atuo como professora também, o quanto é importante a gente pensar, né, nesses pontos de partida e nos pontos de chegada quando a gente fala nessa constituição do sujeito, nessa constituição do ser profissional. Porque a universidade, então, ela não tem só essa função de formar, de construir uma profissão, mas de constituir um profissional, né, de constituir um sujeito profissional. E principalmente eu penso que a universidade, e mais ainda a universidade pública, ela vai ter esse papel de nos ensinar a fazer perguntas, mais do que aprender respostas. E aí eu falo assim que eu cheguei uma pessoa na universidade, né, e saí uma outra pessoa completamente diferente, porque eu cheguei procurando respostas e eu saí aprendendo a fazer perguntas, né? Eu acho que é o que é o que baliza as nossas ações. Porque respostas prontas nós não teremos nunca, e as respostas elas são tão dinâmicas quanto as perguntas, né? Eu não posso me satisfazer com respostas prontas, porque a todo momento vão surgir novas perguntas, né? Vão surgir novos desafios. Então, eu acho que nesse sentido, a universidade pública, ela me constituiu não só enquanto pessoa, mas também não só enquanto profissional, mas também enquanto pessoa, porque vai ser esta pessoa que vai estar lado a lado com esta profissional, né? E aí eu tinha organizado um material para compartilhar, mas eu penso que a conversa ela vai ser dinâmica mesmo, né? É um troca-troca, então eu vou seguir me guiando mais ou menos aqui pelo que eu tinha organizado. E aí uma das primeiras imagens que eu coloquei nesse material traz uma citação do Foucault sobre os sistemas de educação, que nos ajuda a pensar um pouquinho sobre isso, refletir um pouquinho sobre
essa importância da educação pública e da universidade pública na constituição desses saberes que depois vão, né, repercutir diretamente no nosso papel enquanto profissional da educação especial, enquanto gestores. E ele fala que todo o sistema de educação é uma maneira política de manter ou de modificar a apropriação dos discursos, com os saberes e os poderes que eles trazem consigo. Então, nesse sentido, que eu me vi modificada, né, e constituída a partir desta passagem pela universidade, desta passagem, deste contato com os professores formadores dessa universidade. E conhecer principalmente outros discursos, me apropriar de outras práticas, que não somente aquelas que faziam parte daquele meu universo e daquele meu ponto de partida, né? E agora não sei aonde será o ponto de chegada. Talvez ainda eu esteja, né, neste trânsito entre o ponto de partida e o ponto de chegada. Mas poder pensar nesses discursos e na apropriação desses discursos, eu acho que nos torna gestoras, não só no âmbito educacional, né, mas de lidar com todos esses desafios que se apresentam para a gente num aspecto geral, né. Eliana, não sei se tu quer direcionar alguma pergunta, alguma questão, algum questionamento, eu posso ir falando. É lógico que a gente te ouve e fica cheia de vontade de comentar e ressaltar coisas e destacar, porque tu está falando coisas que são extremamente importantes, mas não, eu acho que talvez, Jalusa, tu possa, enfim, destacar as questões que tu tinha separado, e a gente escuta as gurias e depois conversa, porque se eu começar a conversar agora aqui contigo, a gente não termina mais hoje. Pois é isso, exato. Por isso eu não sei se a gente faz um ping-pong, vai comentando, ou... Quem sabe pode ser, então a gente... eu não sei o que as gurias pensam, mas de repente a gente pede uma primeira fala, uma primeira apresentação e uma primeira fala das gurias, da Alice e da Juliana, e depois volta para um segundo momento de apresentação de vocês. Pode ser assim, gurias? Alice, pode ser? Então tá, pode ser, Jaluz, então? Claro, ótimo. Claro. Uhum. Obrigada, então. Vou falar. Meu nome é Alice, é um prazer estar aqui com vocês, rever algumas colegas da graduação, a Juliana, a Renata, professores que fizeram parte da minha formação, né? Muito, muito legal, muito importante isso. E como é desafiador, né? Estar num cargo de âmbito municipal. Em 2018, então, eu assumi a coordenação municipal de educação especial, né, que aqui, diferente de Rosário, a gente tem. Com muita luta, a gente conseguiu, né, desde 2008, ter essa pessoa responsável, então, pela organização das salas de AE do município, da educação especial. A gente tem o cargo de educador especial aqui no município. Temos também cargo de monitores de educação especial que acompanham os alunos, né, que necessitam desse atendimento. E o nosso grupo é bem coletivo, assim, que eu faço muita aproximação, porque agora estou fazendo mestrado, e eu faço muita aproximação da pós-graduação com o grupo de estudos que a gente tem aqui. Então, textos que a gente utiliza no grupo de pesquisa, livros que a gente lê e discute, eu trago para as gurias também fazem esse levantamento do que elas querem discutir. Então, a gente tem um grupo bem coletivo, bem estruturado, né? E que faz a diferença, assim, nessa educação especial com a educação básica. Atualmente, também, a gente está criando um centro municipal multidisciplinar, em que temos atendimentos de musicoterapia e a parte clínica, né? Que é psicologia,
psicopedagogia, fono. Então, aos poucos a gente vai constituindo alguns espaços, né, para atendimento, então, dessas crianças. E como é um município pequeno, consegue, né, de certa forma, organizar o próprio esses espaços e trazer alguns profissionais de forma de contratação ou por concurso público. Não sei, eu acho que isso a gente vai conversando, vai discutindo. Eu acho que uma apresentação... minha inscrição não fiz. Bom, eu tenho um rosto redondo, óculos, tenho cabelos crespos com mechas. Estou usando uma mantinha, porque aqui em Caçapava é muito frio. Uma correntinha e estou com uma blusa preta e rosa, as cores que predominam. E eu acho que é isso, a gente vai conversando, vai trocando e dialogando. É muito legal, adorando essa roda de conversa. Obrigada, Liz. Obrigada mesmo. Ju? Então, boa noite, as colegas, que coisa boa revê-las. A Alice, que foi minha colega de graduação, a Rê, né, as gurias, trabalhei com a Thaís, também a Jalusa, minha prof lá da escola, né, e as profs queridas da UFSM, a prof Alcione, a prof Leandra, a Tati, que já trabalhei também junto, a Giovana, a Eliana, né, minha amiga pessoal também, obrigada por esse convite, né, tão bom rever tantas pessoas, e em tempos de há 1 ano e meio aí quase em casa, a gente fica saudosista, né, de ver essas pessoas, a Moniquete ali também, minha amiga querida, Bárbara também já dei um oizinho, então é um prazer estar aqui, então vou me audiodescrever, eu sou uma mulher de 33 anos, tô usando óculos, tenho a pele mais morena, o cabelo escuro, abaixo do ombro, tô usando uma blusa preta com uma camisa branca por baixo e 2 colares. Ao fundo da minha imagem tem um painel com uma TV. Acho que é isso. Vou ter que aprender a fazer a autodescrição que eu não sei fazer. Então, prazer estar aqui dividindo um pouquinho com vocês, né? Vejo algumas colegas do município também, a Sandra, que compartilha comigo a gestão também em uma escola. Então, eu cheguei, né, na escola em 2016 como educadora especial e a partir de 2018 assumi e estou diretora até hoje na escola. Uma escola municipal, Escola Chácara das Flores, aqui de Santa Maria, uma escola que tem hoje 296 alunos, né, uma escola de porte médio, que teve um crescimento muito grande, até inesperado, de um tempo para cá. E como as gurias estavam falando, sempre é uma luta estar, né, gestora, porque até aquelas questões que a prof. Leandra nos encaminhou, elas me fizeram pensar muito e me trouxeram para alguns questionamentos, assim, do quanto que a minha formação na educação especial me trouxe até a gestão. E para mim, eu acho que a palavra que ficou, o sentimento que ficou mais forte foi que me tornar educadora especial, me tornar professora, me fez ser curiosa, me fez ser uma pessoa que gosta de discutir. Então, acho que isso me encaminhou para a gestão. Então, é um desafio diário, né, estar numa escola. Eu costumo, até ontem eu encontrei a Sandra lá na vacinação e disse para ela que ela está sem luz na escola. Eu disse, Sandra, eu quando assumi a escola fiquei 4 meses sem luz. Então são tantos desafios que a gente vai vencendo durante essa caminhada de gestão, né, de estar diretora, que eu sempre digo que eu estou diretora, né, e eu sou professora. Então são tantos desafios e tantas coisas que a gente vai aprendendo, que uma das coisas que eu tenho claro, assim, é que todo mundo deveria passar por uma gestão. Todos. Todas as professoras deveriam ser gestora em algum âmbito, né? Seja na questão pedagógica, na questão mesmo da direção, e as meninas, a Alice e a Jalusa, que estão num outro cargo mais
hierárquico, se eu posso assim dizer, né, um pouco maior do que a questão micro, que é uma escola, porque eu, em 2017, também eu era coordenadora da escola. Então, eu digo para minha ex-diretora, que foi a diretora que enxergou a gestão em mim, que ela não sei, que eu não sei o que ela enxergou. Quando eu vi, eu estava lá, né? E eu era coordenadora e eu não sabia nem o que uma coordenadora fazia. Eu lembro que uma vez uma professora chegou e me disse assim, Ju, a gente tem que entregar os cadernos de chamada até que data? E eu pensei, mas para que eu vou entregar caderno de chamada? O que eu quero com caderno de chamada? Então, essas são coisas, né, que a gente vai aprendendo com o tempo, né? Mas que talvez o curso não nos dê esses subsídios, assim, né? Então, a questão de ser diretora, que tu mexe com toda a questão financeira da escola, isso no primeiro momento chega a ser enlouquecedor, né? Porque o dinheiro tá todo ali, tu tem que gastar todo o dinheiro, né, da escola, tu tem que fazer aquele dinheiro render e adquirir todas as coisas com aquele dinheiro. Então, o que meu sentimento maior é esse, todo mundo deveria passar pela gestão. Então, eu não sei se as gurias querem ir falando e a gente vai conversando, porque eu elenquei algumas coisas aqui pra gente conversar. E uma das coisas, assim, lá na questão 3, que a prof. Leandra colocou, que me gritou, assim, não, na questão 4, né? Como a gestão educacional se constitui um campo de saber e atuação para o professor de educação especial? O que diria para a formação inicial? Eu diria que a gente tem que saber de gestão escolar. Porque lá na graduação, eu lembro que as minhas disciplinas de gestão falavam muito de uma política geral, falava lá da LDB, né, que são coisas que a gente, fazendo uma leitura, a gente consegue ter uma dinâmica. Mas a gente precisa saber da gestão educacional, como que essa gestão se constitui, né? Esses dias eu estava conversando com a minha sogra até, falando sobre a gestão, e ela disse assim, mas eu achei que vocês compravam as coisas e mandavam a nota para a prefeitura pagava. E eu disse, que bom que fosse assim, né? Então, são coisas em que a gente não tem a mínima noção, né? Que as pessoas não têm a mínima noção. E é uma coisa que eu tenho muito claro que eu tenho que colocar para todos os profs. Então, eu faço para os profs todo o panorama lá da escola. Ó, a gente recebe tanto de verba, essa verba tem que ser dividida aqui, tem que ser feito isso, tem que ser feito aquilo. Porque os professores também precisam entender. Porque eu, enquanto fui professora em escola, eu estou atuando na escola desde 2012, eu não sabia que essas coisas aconteciam dessa forma. Então, quando eu me tornei gestora, eu sempre penso assim, o que eu, enquanto professora, gostaria de saber? Né? Como que o dinheiro da escola é gestado? Qual o dinheiro que é para merenda? Qual o dinheiro que é para manutenção? Né? Então, eu acho que é uma coisa muito importante que a gente tem que colocar para os nossos professores e talvez a gente teria que colocar na nossa formação, né? Falar sobre isso, falar sobre como que a gestão escolar se dá. Porque a gestão escolar, ela é muito maior do que só os documentos que normatizam a educação, né? Então, é uma das coisas que eu acho que é bem importante a gente começar a discutir mais. Não sei o que mais que eu falo. Eu acho que eu quero fazer uma pergunta. Não sei se a Lê, tô vendo que a Lê tá... Então vai, Lê. Depois também quero. Eu queria fazer um comentário, assim, né? E gostaria que as gurias depois pudessem pensar um pouco sobre isso. Sempre quando a gente pensa, e assim, para mim é um orgulho muito grande ver vocês, as três, né, sob a perspectiva do orgulho e da defesa da escola pública, né, seja da universidade ou seja da escola pública. Eu acho que isso representa muito para o tempo de hoje, para o nosso mundo hoje, né, quer dizer, a gente valorizar essa escola, defender essa escola. E essa escola, mais que uma escola, é a escola pública. Defender o trabalho que a gente realiza por anos dentro desse contexto, que ele é cheio de buracos que precisam ser preenchidos por outras coisas, por outras formas de pensar e etc. Sim, precisa. Mas, de alguma forma, todos nós passamos por essa escola e de alguma forma, nós conseguimos produzir uma vida a partir desta passagem, desse movimento pela escola que a gente passou. Então, para mim, isso é um grande orgulho, assim, ver de vocês.
Agora, uma coisa que eu fico impressionada, vocês estão aí num campo de gestão, tanto a Jalusa, quanto a Alice, quanto a Juliana, que implica de que a gente, no âmbito do estudo, no âmbito da academia, no âmbito, inclusive, das discussões, a gente faz inúmeras críticas às políticas educacionais, sejam as políticas macro, como chegam as políticas micro, aquelas que acontecem lá dentro da escola. Então, se a Jalusa tem hoje nas mãos a possibilidade de produzir políticas para um município, a Alice tem possibilidade de produzir políticas de educação especial para um município, e a Juliana tem a possibilidade de produzir políticas na escola, políticas que são ali do contexto escolar. É dizer, a gente teria, supostamente, a faca e o queijo na mão nessas questões, né? Quer dizer, e de que forma é que a gente encontra as necessidades dessa construção? A Jalusa chegou a dizer, ó, aqui no município não tem educação especial, não tem coordenação, não tem professor, eu vou ter que produzir políticas com relação a isso, entende? Eu queria que vocês mostrassem um pouco dessa realidade de vocês. É como é que vocês produzem políticas, como é que vocês têm a faca e o queijo na mão para produzir políticas, né? Seja nos diferentes âmbitos que vocês atuam. Para mim, eu acho que seria muito importante vocês nos dizerem sobre isso, né? Posso só colocar uma pimentinha na tua fala? Eu acho, bom, reafirmo o orgulho, né? Eu não fui professora de todas, mas assim, como professora desse curso, eu sou uma orgulhosa de ver o que nós conseguimos fazer, nós todos, o coletivo, o que nós conseguimos fazer quando a gente sai da faculdade. A gente viaja o Brasil inteiro e eu falo isso assim com muito orgulho de todo mundo, a gente viaja o Brasil inteiro e a gente consegue identificar quem atua em educação especial porque se formou aqui. Isso é muito significativo, assim. Tem alguma coisa, né? A Thaís colocou ali no bate-papo que a Patrícia Fantinel, que é quem atua na educação especial aqui na SMED, disse que elas têm perdido todas as professoras de educação especial para cargos de gestão e que isso diz alguma coisa. E eu fiquei pensando nisso, fiquei pensando vocês, ouvi a Leandra agora, e acho que eu colocaria um adendo na fala da lei, que é como se produz políticas para efetivação de práticas escolares inclusivas, porque eu acho que aí é que está, nesse momento aqui, talvez a cereja, né, do bolo. E isso vem colado com a provocação que a Leandra fez nos questionamentos que ela encaminhou para vocês, que é o convite de fazer vocês pensarem junto conosco sobre existe diferença, será? E aqui eu não estou idealizando nada, não estou, né, colocando ninguém na condição de herói, não tem nada disso, mas será uma diferença de proposição de práticas quando a gente tem alguém formado em educação especial na condição de gestora? Esse olhar que pensa a escola inclusiva, ele é feito de um outro jeito, ele tem um outro significado. Isso eu queria... Então, como que se produz políticas pensando a escola inclusiva, e se isso que se propõe, né, tem como foco, assim, tem como um elemento central a atenção à diferença, e isso muito em função daquilo que vocês, né, carregam com vocês na formação de vocês, quando entram na universidade e quando saem, enfim. Jalusa, vou começar por ti. Pode ser, vamos lá. Enquanto as meninas estavam falando, e agora vocês, Leandra e Eliana falando, eu fiquei pensando assim, no início, né? Na verdade, eu sou uma educadora especial, estou me constituindo gestora, então tenho poucos meses nessa caminhada. E aí, talvez, o que favoreça essa constituição enquanto gestora, talvez seja essa possibilidade e essa capacidade do educador especial de individualizar o coletivo, né? Porque se enquanto gestora eu tenho que partir da ideia da coletividade, né, de gerenciar aqueles recursos e garantir uma qualidade de ensino
pensando numa coletividade, eu não posso só pensar num coletivo homogêneo, porque ele não existe, né? Então, talvez essa possibilidade justamente de individualizar o coletivo é que vai me permitir, então, efetivamente garantir ou possibilitar essa qualidade no ensino. E aí, talvez uma gestora, educadora especial consiga pensar nesses aspectos de uma maneira diferente de uma gestora que não individualizaria este coletivo, né? Não pensaria em cada sujeito quanto, né, um ser único, com condições únicas e particularidades, né? Então, e esse foi um dos grandes desafios, e quando me foi proposto este cargo, foi a primeira coisa que eu questionei, né? Tá, mas não vai ser só aquele apagar incêndio, que é o que acontece, né, nesses cargos de gestão na maior parte do tempo. E eu quero pensar coisas novas, quero propor coisas novas, né? Quero formar uma equipe que esteja proposta a pensar coisas novas. E aí nos foi possibilitada, então, essa autonomia. E isso tem sido, assim, muito importante. E nesse sentido, os gestores do município, o prefeito e o vice, eles têm sido assim muito importantes e assim muito parceiros de nos possibilitar essa autonomia, né? É claro que a gente sabe que nesses cargos existem arranjos políticos e alguns que nem sempre nos agradam, né? Mas na maior parte dessa movimentação toda, dessa organização toda, nós tivemos autonomia para formar essa equipe que esteja proposta, né, esteja disposta, aliás, a propor essas novas formulações para a educação, né? E eu também fiquei pensando muito lá nas perguntas, nos questionamentos que a Leandra nos encaminhou por e-mail, né? E assim como a Juliana colocou, muitas coisas eu não sabia e muitas ainda eu nem sei, nem imagino. Conforme vão aparecendo assim os desafios, né, a gente vai tentando lidar com tudo isso. E nesses primeiros meses, o maior desafio de todos é a gente lidar com, com essa gestão, e não só com a gestão da educação, mas com a própria gestão de pessoas também, e principalmente com a gestão educacional num sistema tão reativo como o nosso, né? Ou seja, ele reage diante de todas as nossas decisões. E enquanto gestora, nesse aspecto macro, a gente muitas vezes precisa, né, tomar decisões, e neste momento que a gente vive desta pandemia, mais ainda, então, além de eu chegar num cargo em que eu ainda preciso me constituir, eu cheguei num momento assim bastante delicado, que é no meio desta pandemia. Então, entrei no olho do furacão, né? Mas vamos lá, a gente tenta dar conta de tudo isso. Então, aquele questionamento sobre o quanto essa atuação impacta, né, na Constituição enquanto gestora, enquanto a minha formação, como a minha formação em educação especial impacta nessa Constituição enquanto gestora, eu acho que a principal questão seria justamente essa, né, de pensar que há um coletivo para ser atendido, mas este coletivo ele é composto por pessoas, né, por indivíduos. Então é composto por cada um, por cada aluno. E o nosso município, como eu falei, o quadro atual dele é bastante precário. Então, nós também assumimos a gestão quando a gestão anterior deixou assim uma situação bastante delicada em relação ao orçamento, mas também a própria equipe da Secretaria de Educação eram pessoas, e aqui eu não faço nenhuma crítica, nem julgamento, porque entendo que eram pessoas que lá na sua trajetória entre o seu ponto de partida e o seu ponto de chegada, fizeram o seu melhor, né? Ofereceram ao município o melhor que tinham dentro das condições que tinham.
mas muitas coisas ainda precisam ser criadas e pensadas e repensadas, né? Então, nós, como eu falei, não temos o cargo de educador especial, não temos um departamento, nós precisamos ainda pensar muito na formação dos professores, investir muito nesta formação. Então, é um município que tem 2.400 alunos e nós temos 4 salas de recursos. Então, assim, há uma demanda imensa e não há recursos humanos para atender toda essa demanda, não há recursos materiais para atender toda essa demanda. Então, nós estamos criando para o próximo ano, né, o projeto para organizar esses novos cargos, esses setores e departamentos. Então, como eu disse, tem uma caminhada imensa pela frente, né? E poder pensar, então, que esses desafios, eles se dão não só no campo de saber da gestão, das políticas, né, públicas e educacionais, mas também no campo das práticas, me dá um pouco de segurança pensando na minha formação até aqui, na minha trajetória até aqui. Então, se eu consigo pensar do individual para o coletivo, talvez isso me ajude, né, a pensar em políticas que efetivamente possam contribuir para que a educação aconteça ou se estabeleça para todos no nosso município. Antes de passar para a Alice e para a Juliana, a Thaís fez um comentário ali, depois tem uma pergunta da Liliane, mas antes a gente vai ouvir vocês. A Thaís fez um comentário que a formação em educação especial está para além, né, de uma licenciatura. É uma formação humana e política que nos motiva a pensar na escola mais articulada e intersetorialmente, por exemplo. Se as colegas chegaram a esses cargos, não foi porque elas estavam focadas somente no atendimento aos alunos, mas sim atentas às relações que se estabelecem no todo. E eu acho o comentário da Thaís absurdamente pertinente, assim, e inclusive produz efeitos na forma como nós temos pensado a própria formação também. Né? E é consenso, tanto do curso diurno quanto do curso noturno, quando propõe um currículo novo, é pensar em como descentralizar a atuação da sala de atendimento educacional especializado e conseguir proporcionar um processo formativo que tome a escola como locus de atuação. Né? É a escola, né? Em articulação com os professores, não é o atendimento individualizado em pequenos grupos, né? Num espaço específico. Por muito tempo, nós pensamos e significamos o nosso trabalho nesse lugar específico, mas de um tempo para cá nós temos entendido a importância dessa ampliação. Da atuação, do olhar, da leitura que os egressos fazem, que os alunos fazem, da própria escola, da capacidade analítica do olhar para a escola. Então, isso que a Thaís diz vai, né, ao encontro de como nós temos também nos percebido professores que formam professores de educação especial no contexto da escola inclusiva, especialmente. E aí, nesse sentido, quando a Ju diz o que eu posso dizer para os alunos, é preciso saber de gestão, eu fico pensando que, bom, né, talvez a gente precise pensar mais sobre isso, sabe? Mas também entendo que, sim, precisamos falar sobre gestão. Mas eu também entendo que a própria possibilidade de ampliar, né, a compreensão das alunas sobre o que é ser professor de educação especial numa escola, né, já é muita coisa, porque vocês se formaram num contexto onde o estágio era feito exclusivamente na sala de recursos, e em duplas, atendendo um aluno, né, e isso dá para vocês uma condição de significar a profissão que é muito mais produzida numa concepção clínica do que propriamente, enfim, social, pedagógica, escolar, que nome a gente vai dar. Mas vocês estão aí porque vocês foram ressignificando, né, o que é ser professor de educação especial na medida em que entram para a escola e vão se percebendo e se repensando, e se reinventando, digamos assim. Então, eu acho que é um processo, vocês nos ensinam, reafirmam, né, com as falas de vocês, a importância também desse movimento que a formação tem feito, assim. Cada vez mais a gente tem certeza de que não é o currículo ideal, mas hoje em dia é um currículo muito mais
potente em termos formativos, quando a gente pensa na formação desse professor que atenda ao singular, como diz a Jalusa, pensando no coletivo, né? Não é fácil, não é nada fácil. Alice e Ju? Bom, enquanto as gurias vão falando, eu tenho essa mania de ficar anotando tudo que vai me vindo na cabeça, assim, nos meus pensamentos e nas minhas reflexões para não me perder também. Eu lembro que quando eu entrei na Secretaria de Educação, o meu maior medo que eu tinha era responder ao Ministério Público, a ter essa característica de ser um órgão maior, né? E isso me preocupava muito, muito, muito. Mas quando eu cheguei e vi que o mais importante era a relação com os professores e com as escolas, algo que eu já vinha trabalhando, porque eu entrei no município em 2012, foi me acalmando e foi me dando um certo ar de autonomia para eu poder ir fazendo certas entradas e talvez saídas também dentro desse processo. E falando, a professora agora, a Leandra, falando das políticas, né? Uma coisa assim que eu acho que foi um grande avanço que a gente teve aqui foi a criação desse centro multidisciplinar que vem desde o ano passado e que ele virou uma política municipal. Porque antes a gente tinha esse centro de forma assim, aquelas pessoas do núcleo do governo, em que tinham algum cargo de confiança ou que tinha, né, alguma complementação de horas de serviço, então eles faziam esse tipo de trabalho, mas que terminava quando o governo acabava, né, os 4 anos. E a gente conseguiu fazer a criação desse centro para que ele agora só falta aprovação na Câmara de Vereadores, para que ele se torne uma política municipal e que ele fique, né? Então isso eu acho que vai ser um registro assim que vai ficar para Caçapava, sabe? E eu acho que eu participar desse processo me deixa muito feliz, assim, orgulhosa nesse sentido, de poder estar contribuindo com o município e de poder, de certa forma, estar dando alguma resposta para essas demandas que chegam na gente. Que também é um outro ar, assim, que é difícil, porque a gente atende pais, atende famílias, atende professores, atende as escolas, os diretores, né, com a falta de profissionais, com os ajustes necessários, né? Agora a gente está tendo uma grande demanda de surdos entrando na rede pública, que a gente não tinha, porque o Estado tinha uma classe de surdos e a escola que tinha essa classe foi municipalizada. Então a gente está fazendo esse movimento de inclusão deles nas salas, nas turmas, né? Então a gente precisa de professor de Libras, a gente precisa estar complementando algumas horas, então isso também se torna um certo desafio para te poder estar dando conta, né, dessas demandas que chegam para nós. E, de certa forma, assim como a gente consegue participar e organizar essas questões políticas, também, quando as gurias foram falando, eu me lembrei que quando veio a proposta de criar uma escola cívico-militar aqui em Caçapava, eu fiquei abismada, sabe? Eu não tinha, assim, meu Deus, como que eu vou fazer para convencer que não vem essa escola cívico-militar? Então, eu lembro que eu tinha feito todo um esquema para o secretário e alguns colegas meus também. Então, foram alguns registros que a gente vai passando e que a gente vai vivenciando, né? E que se tornam experiências que a gente leva para o resto da vida. Aqui no município, eles fazem uma avaliação, a SEDUC faz uma avaliação dos alunos anualmente, de como que eles estão em desenvolvimento e tudo mais. Só que é aquela típica avaliação, sabe, levava as provinhas, aqueles alunos que tinham alguma deficiência ou que tinham alguma dificuldade eram feitas nas salas de AE com o professor de educação especial, mas não se tinha esse pensamento assim mais amplo, né? E a gente está conseguindo também modificar algumas coisas em relação a essa avaliação. E a gente acaba, assim como a Juliana falou, a gente acaba sendo muito questionadora, né? De não aceitar as coisas assim de primeira mão, de quando vem alguma coisa a gente já fica meio, mas será? E já questiona, aí tem alguns colegas, já vem ali se perguntar ou questionar alguma coisa, mas a gente não deixa simplesmente vir, sabe? Isso é uma coisa que eu acho que é muito legal, a gente tá podendo sempre colocar em discussão, colocando na mesa, assim, para ver as possibilidades que a gente pode estar fazendo e o que a gente pode estar modificando.
sobre o olhar amplo, né, até anotei aqui um olhar amplo, que é sair dessa parte da sala do AE, sair desse atendimento individualizado, a gente está começando a estudar sobre o ensino colaborativo, né, para que seja uma forma em que as educadoras especiais consigam, então, tá atuando junto com os professores nos planejamentos de aula e fazendo parte desse movimento de estar junto com a sala de aula, junto com o professor, e não de forma isolada, né, que acontecia muito e acontece ainda, a gente sabe que acontece. Mas eu acredito que sejam pequenos movimentos que vão transformando, assim, vão ressignificando, né, esses processos, e a gente, podendo estar nesse cargo, eu acho que é bem interessante para estar não modificando, que eu vou dizer assim, modificando 100%, mas de estar colocando em questão, sabe, de estar questionando, de estar colocando em suspenso, né, essas demandas que chegam para nós. E eu acho que é isso, assim, nesse sentido. Obrigada, Alice. Ju, depois tem umas perguntas aí. Tá bom. Então, a Jalusa colocou uma coisa que é muito importante, assim, eu acho que ela, enquanto está, né, atuando agora na Secretaria de Educação, junto à Alice também, eu acho que muito do trabalho que a gestão das escolas vão fazer vai ao encontro do que a gestão da secretaria está fazendo, né? Então, nós tivemos a feliz possibilidade de hoje ter uma gestão na Secretaria de Educação, que é uma gestão que pensa o lado técnico. Então, o que normalmente as prefeituras fazem, né? Terminou o governo, sai todo mundo da Secretaria de Educação e entra todo mundo, porque quem está na Secretaria de Educação são CPCs, né, são pessoas indicadas. Essa nossa secretária, que é uma secretária, né, que é uma professora oriunda da Universidade Federal, que trabalhou na Universidade Federal, a professora Lúcia, que é professora, que é a nossa secretária de Educação, que ela sabe o quanto que eu admiro o trabalho dela. Ela veio com a ideia de que a Secretaria de Educação tinha que ter técnicos, tinha que ter funcionários lá dentro. Por quê? Saindo a gestão, né, funcionários lotados na Secretaria de Educação, saindo a gestão do atual prefeito, os cargos ficariam lá. Então, o que acontecia? Chegava, porque a Secretaria de Educação, ela gesta tudo, né? O financeiro, os recursos humanos, toda a questão da parte pedagógica de todas as escolas. Então, o município de Santa Maria, que tem hoje 80 escolas, né, do município, ele precisa ter pessoas que acompanham isso. Não pode ser a cada 4 anos ou a cada 8 anos quebra, né? Quebra e começa de novo. Porque daí não tem uma continuidade. Então, isso foi uma das coisas muito legais que a Secretaria de Educação fez, né? Porque daí o que acontecia? Ia lá para o cargo do RH lá, por exemplo, gestar a questão dos recursos humanos. Aí a professora que trabalhava em tal escola, e daí ela priorizava a escola que ela trabalhou para dar aos professores, e daí as escolas ficavam sem professores, daí era sempre as mesmas escolas que tinham que tinham quadro completo, era sempre as mesmas escolas que tinham os ganhos maiores. Então, o que eu vejo que a gestão dentro, essa gestão mais macro, ela faz, dá condição e dá possibilidade para que as escolas, para que a gestão micro, né, que são os diretores, consigam trabalhar. Então, a gente tem hoje uma autonomia para trabalhar, para organizar a nossa questão, todas as questões que uma escola demanda, mas a gente tem por trás disso uma gestão maior que dá conta disso, né? E isso é muito o importante de tudo, né? Porque quando a gente vem para dentro da escola, e daí indo ao encontro do que a Leandra falou da questão de produzir políticas, dentro da escola a gente tem que produzir políticas de convivência, políticas de como que a gente vai fazer o nosso trabalho. E o que a educação especial, ser educadora especial, me trouxe muito para dentro da escola. Eu sempre fui muito questionadora, e isso foi o curso que me fez ser muito questionadora, o curso de educação especial. Eu tive ainda a honra de trabalhar mais perto dos professores, porque eu fui bolsista de departamento por quase 2 anos, então foi uma vivência muito
grande, eu ganhei amigos dentro do Departamento de Educação Especial, e a gente foi aproveitando, né, e eu fui aproveitando disso, abusando disso, para questionar muitas coisas que eu não concordava. E quando eu cheguei na escola, isso sempre foi uma coisa que muito me incomodou. Eu tinha que ficar lá na minha salinha. A primeira escola que eu trabalhei era atrás de um armário, minha sala do AE, e eu ficava... Aquilo me deixava muito furiosa, sabe? Digo, como assim? Eu também sou professora, né? Eu tenho que estar aqui. O meu intervalo nessa primeira escola que eu trabalhei era separado dos professores. E aí eu não podia ter troca com meus colegas, ficava, né, perdida lá. E aí depois fui colega da Bárbara, e a Bárbara também muito questionadora, muito não, mas não é assim, nós vamos, né, começar a melhorar essas questões. E isso me incomodava muito. E aí hoje, até quando a gente fez uma reunião de estágio, eu falei para Eliana que, junto com a Prof. Jalusa, que é a outra Prof. Jalusa, que é a minha educadora especial lá da escola, de que a gente precisa conhecer os nossos estagiários. Porque eu lembro que quando eu fui estagiária, eu não sabia nem quem eram os diretores da escola. Eu fiz estágio no Pão dos Pobres, eu não conhecia a diretora. Eu entrava por uma porta e saía pela mesma. Não conheci nem a escola. Não sabia nem quem era. Se eu conhecia a educadora especial, que era a Fábio Bride, e era isso, só. Então, isso é horrível, porque eu não sou, né? Então, eu, enquanto educadora especial, sou o quê? Eu participo daquele núcleo ali? Não pode. Então, quando eu cheguei na escola, isso aí sempre me incomodou, e eu sempre fui me colocando, dizendo, não, para aí, né? Esse aluno é da escola, eu tô aqui. Eu lembro que quando eu fui para o município, teve a prova Brasil. E eu comprei uma briga homérica, porque disseram que os alunos da educação especial não iam fazer a prova Brasil. E eu disse, então, eu vou denunciar vocês. Porque eles são alunos do 5º ano. Ah, mas tu tem que entender porque que é escola. Eu digo, não, eu entendo que é um sistema de avaliação horrível, é um sistema de avaliação sem noção, mas é o sistema de avaliação que tem. Esses alunos são alunos do 5º ano e eles vão fazer a prova. Sinto muito que o IDEB da escola vá lá para baixo, sinto muito, então a gente use disso para discutir a avaliação, porque o problema é a avaliação, não são os alunos, né? Então, e aí comecei a me colocar nisso. E aí, quando eu assumi a gestão, era a coisa que eu tinha mais clareza. Chega de falar do aluno, que o aluno é do AE, que o aluno é da educação especial. Não, o aluno é nosso, o aluno é da escola. E a inclusão é para além daquele aluno que tem o laudo, que é atendido pela educação especial. Não, nós temos que ter uma escola inclusiva. Então, e aí a gente começou a trabalhar com isso, sabe? Que a gente tem que olhar para essa escola, parar de olhar, de entender que a escola inclusiva é só a escola que tem alunos deficientes. Não é assim. Não pode ser assim, né? Então, e aí a gente foi efetivando, foi melhorando, foi se organizando para isso, né? E como eu disse para vocês, a gente teve um crescimento imenso de alunos na escola, por olhar para a vida desses alunos. Esses dias eu estava lendo as listas de chamada e começou a me dar até uma angústia, porque eu disse para minha vice-diretora, eu não conheço mais todos os alunos, e isso me deixa ansiosa, eu preciso conhecer todos os meus alunos, né? Tem toda a questão do ensino remoto, que a gente parou de... Porque a gente precisa conhecer todos para saber como que nós vamos efetivar a forma de trabalho dentro da escola. Então, esse ano ainda mais, eu tenho professores que eu não conheço pessoalmente. Vocês não sabem o quanto que isso é angustiante. Porque eu preciso saber qual a necessidade do meu professor para que a gente possa efetivar a forma de trabalhar dentro da escola. E essa questão, a Alice falou da questão do ensino colaborativo. A universidade trouxe isso para dentro da escola, e isso é muito bom, né? A Prof. Jalusa sabe, a gente trabalha muito com isso, de trabalhar diretamente junto com os professores. Todo mundo tem que saber do aluno. Professor, mas tem que saber para quê? Para dar pitaco no trabalho do educador especial? Lógico que não, para trabalhar junto, né? Então, as reuniões em equipe, a coordenação,
a educação especial, o professor de educação especial tem que estar junto, a gente tem que trabalhar junto, a gente tem que saber daquele aluno, a gente tem que saber qual é a possibilidade daquele aluno, e isso são todos os alunos da escola. Então, a Jalusa, ela vai dar para nós, assim, algumas questões para trabalhar com um aluno com deficiência, óbvio, mas ela também vai nos dar orientações e subsídios para trabalhar com todos os alunos, porque ela é professora da escola, né? Então, agora a gente tem feito uma formação continuada, porque a gente meio que cansou, assim, de umas formações que não tinha muito sentido para nós. Então, a coordenadora, porque as minhas coordenadoras são, eu deixo elas livres, assim, às vezes elas enveredam por umas coisas bem loucas, e aí tá, vamos lá. Então, elas resolveram fazer uma formação de nós para nós, então, da escola para nós mesmos, sabe? Porque quem mais tem para falar da escola, para formar, para colaborar com a escola do que nós? Então, e aí a gente resolveu abrir para o município, né? Então, as gurias, né? Elas, as profs da escola, a Jalusa também vai fazer uma formação uma vez por mês. A gente está fazendo a nossa formação continuada de nós para nós mesmos e para os colegas que queiram participar, né? A gente abriu para o município. Porque é isso, a gente tem que parar de procurar o ensino e é lá que está o saber. Não. O saber também é nosso. É óbvio que a gente vai buscar na universidade trocas e né, hoje, como eu disse para as gurias do estágio, vocês trazem para nós gás, vocês nos trazem coisas novas, mas a gente tem que parar com aquela coisa de que é lá, né, na universidade que vem o ensinamento para dentro da escola, porque a relação não pode ser de cima para baixo, a relação tem que ser junto, a gente vai caminhar junto para construir essa escola que precisa pensar na inclusão para além do aluno com deficiência. Ah, mas a minha escola é inclusiva, eu tenho intérprete de Libras, eu tenho rampa, eu tenho... Não é isso, sabe? É olhar... Agora, o ensino remoto nos trouxe muito isso, o quanto que a gente tem que pensar na escola para além disso tudo. Reconfigurar, reafirmar o papel da escola. Eu converso muito com a Eliana em relação a isso, meus anos finais, assim, ó, os alunos estão totalmente desmotivados, cansados, não aguentam mais, sabe, estudar, eles perderam o sentido da escola, então qual é a estratégia que nós vamos ter que buscar para incluir esses alunos novamente na escola, né? Então, para mim é isso, e não é isso, não é, porque o Chakra é um modelo, o Chakra cresceu, não é, ninguém quer ser modelo para nada, mas a gente tem que começar a trabalhar em rede, eu digo isso para as diretoras também, nós temos que parar, assim, de ficar, lá no tal colégio, lá é melhor, lá no Diácono tem isso que é muito melhor, não, então vamos dividir, vamos se somar e vamos fazer uma rede fortalecida, né, porque a rede começa lá quando a Jalusa vai ser a secretária de educação e vai olhar e vai tentar buscar instituir uma política de educação especial dentro do município e os colégios, as escolas têm que estar abertas, né, para receber isso. Porque senão a gente não vai se fortalecer nunca, e a escola pública precisa de fortalecimento, a gente precisa resistir, a gente precisa do coletivo, né. Tá, vou parar de falar, senão eu falo demais. Não, sabe, Ju, a Jalusa começa a fala dela dizendo, eu entrei buscando respostas e eu saí fazendo perguntas, eu já anotei aqui. Aí a Alice, lá pelas tantas, diz a mesma coisa. Eu sempre fui muito de fazer perguntas, e eu comecei fazendo perguntas. Aí tu termina esse bloco dizendo, eu aprendi, e eu acho que não só como efeito do curso, isso é também uma questão subjetiva, né? De ser inquietado. Eu acho que o curso potencializa, mas tem que existir uma inquietação que está no sujeito, né? E tu diz, eu comecei a fazer perguntas e eu queria saber, e aí eu fico pensando que talvez uma das coisas que vocês, né, tenham dito nas entrelinhas para os alunos que estão aqui sejam inquietados, entende? Sejam incomodados diante das práticas de normatividade. Tensionem a norma, porque a gente está pedindo e problematizando, né, padrões normativos e a constituição da escola centrada na ideia do aluno normal em comparação com o aluno outro, que seria o nosso, né, da educação especial,
e que não é oficialmente intitulado de anormal, mas na medida em que a gente diz que existe o normal e a gente diz existem os outros, a gente acaba produzindo esses outros como os anormais, mesmo que a gente não queira olhar para isso e nem assumir isso. Então, quando a gente diz que é preciso fazer perguntas diante do instituído, que é preciso se inquietar, que é preciso ser menos obediente ao que já está posto, significa acreditar que a gente possa fazer de um outro jeito. Então, isso que tu está dizendo agora com relação à tua escola em específico até aqui viemos fazendo assim. A Jalusa diz a mesma coisa e a Alice também. A gestão anterior fazia assim, né? E eu estou lá tentando problematizar e produzir outras possibilidades de constituição dessa rede, da escola, das políticas. Então, tem aí uma aposta no que vem, no que pode ser, né? Uma aposta no que pode ser, que ao fim e ao cabo eu leio como uma aposta na diferença, e aqui eu não estou falando diferença, né, o aluno deficiente, eu estou falando diferença no sentido da singularidade, tem uma aposta no que nós podemos ganhar quando a gente atenta e escuta o singular, né? Então, tem aí um convite de vocês, e daí eu acho que o curso... acho que sim, eu acho que a discussão, a formação, o quanto a gente tenta formar professores de educação especial que realmente tensionam a produção diagnóstica classificatória, né, os padrões normativos, e quando a gente diz isso, a gente não está dizendo neguem o diagnóstico, não usem, não queiram, não busquem. Não é isso. O diagnóstico ele é importantíssimo em uma série de coisas, mas a depender de como a gente usa e se agarra nele, ele é normativo. Né? Ele é limitante. O diagnóstico nunca é a leitura, a classificação nunca é a leitura total do aluno, ela é um pedaço. Tem aí uma história, um contexto familiar que produz essa existência e vai fazer ele se comportar de diferentes maneiras na escola. Vai ser um aluno contigo, outro aluno com a Jalusa, outro aluno com a Vivi, porque as relações elas são produto dos encontros, né? Como é que o meu encontro com a Jalusa produz uma coisa, o meu encontro com a Alcione produz outra, e assim a gente vai se constituindo. Mas para a gente estar atento a isso, né, e fazer da escola isso que a Leandra está colocando ali, né, fazer da escola um espaço de encontros, um espaço de relações, né, pressupõe essa disponibilidade para o outro. E eu acho que esse talvez seja o maior destaque de tudo que vocês estão falando. Eu estou aqui pensando que existe uma disponibilidade para o outro. Porque quando a gente fala de inclusão, ou quando a gente fala de escola, a gente está falando de encontros de vidas, né? Encontros de singularidades. Existem ali histórias que se encontram e que vão produzir, né, algumas coisas. Então, se a gente não consegue significar desse lugar, de atenção ao singular, a subjetividade, né, a vida que está ali pulsando e que precisa de escuta, né, a gente acaba caindo, né, incorrendo em práticas que são automatizadas, repetidas, cotidianamente repetidas, esvaziadas de sentido, assim, fragilizadas nas suas potencialidades. A escola pode muito, a escola pode um horror de coisas, especialmente se a gente pensa no contexto que a gente está vivendo hoje. Mas qual é a escola que pode? A escola que escuta, a escola que se preocupa, a escola que quer, né, assim, potencializar a vida. Eu digo que as relações, elas têm que ser relações que possibilitem a expansão da vida do outro. Eu me relaciono com a Leandra porque eu quero, nessa relação, expandir a minha vida, ampliar, potencializar a minha vida e, ao mesmo tempo, provocar ela, convidar ela a potencializar a vida dela. Como é que a gente leva isso para dentro da escola? Né? Como é que a gente faz de toda a relação com o aluno, seja da educação especial ou não, uma relação que potencializa aquela existência, que não parta do não faz, não consegue, né? Mas que parta daquilo que ele sabe, que ele consegue, o que ele está te mostrando ali, né? Então, mas isso tudo pressupõe vontade, disponibilidade, isso tudo pressupõe um movimento que é contranormativo e que é muito difícil. Então, eu queria, terminar esta minha fala aqui nesse momento, eu queria dizer, eu acho que é de um agradecimento, né? Por quem está em Caçapava, por quem está em Rosário, por quem está lá no Chácara, um agradecimento por vocês assumirem tão corajosamente essa condição de gestoras, porque não é fácil. Precisa coragem, precisa, né, investimento, precisa abrir mão das suas vidas pessoais em muitos momentos, e nem todo mundo está disposto a isso. E precisa escuta.
precisa atenção a esse outro, precisa disponibilidade para o outro. Então, eu agradeço vocês por estarem ocupando nesse momento esse lugar, e eu parabenizo vocês, né, por se disponibilizarem a isso. Que bom que algumas pessoas têm essa disponibilidade. E queria, acho que, assim, ressaltar, então, para o que eu acho, né, aí é uma questão pessoal minha, o que eu acho que fica de mais, assim, gritante, assim, que é, talvez, né, o efeito da formação nessa função que vocês desempenham, que é realmente essa luta, né, contra a normativa, em defesa dessa escola e de uma sociedade mais justa, mais igualitária, pautada na possibilidade de existência de todo mundo, que não seja sujeitada a verdades universais, às normas, que excluem, né, porque sujeitam o outro a uma vida que, por vezes, ele não consegue ser, né. Às vezes eu me pergunto se a educação inclusiva, a depender de como ela for operacionalizada, ela não cobra um preço alto demais das pessoas que são colocadas em processo de inclusão, porque exigem que eles se sujeitem a uma receita que eles, às vezes, a uma medida que às vezes não cabe neles. Não, eles não conseguem se enquadrar naquela medida. E aí a gente está ali se mobilizando para isso. E nesse processo de querer fazer ele entrar nesse redondinho aí da norma, da receita, a gente não consegue atentar para o aluno que está ali. O aluno passa e a gente nem sabe quem ele é, porque a gente fica né, na alternativa pedagógica, no classificação, no diagnóstico, e tentando fazer. E tudo isso não é um julgamento, né? A gente, acho que faz parte de um processo evolutivo de como a gente se relaciona com o outro. A gente está aí todo mundo aprendendo. Então, não estou dizendo, que perverso, que ruim. Não é nada disso. É só assim, olha a importância da gente fazer perguntas. Acho que é isso que eu queria dizer. Um sistema educacional, né, Eliana, que possa ter múltiplos pontos de partida para múltiplos pontos de chegada. Não precisa ser um só, né? Dentro dessa lógica. Eu ouvindo a Juliana, desculpa, pode falar. Te interrompo. Não, eu só ia colocar uma coisa assim, que eu acho que a gente tem que ter cada vez mais orgulho e lutar mais pelo nosso ensino público e aqui eu ressalto a nossa Universidade Federal de Santa Maria, porque para que tudo isso, para que a gente possa fazer esse movimento dentro da escola, a gente tem que ter profissionais que estejam dispostos a olhar dessa forma, a ser movimentados dessa forma. Então, eu tenho o privilégio, eu sei que eu sou privilegiada, e de ter uma equipe, além da minha equipe gestora, que é maravilhosa, de ter uma equipe de professores que conseguem olhar dessa forma, porque isso é um privilégio, né? Então, e todos os meus professores, praticamente 90%, acho que até mais, 95%, são professores que vieram da Universidade Federal de Santa Maria. Então, são professores que conseguiram lá na graduação, lá durante os seus percursos, já se inquietarem por essas coisas e chegaram na escola inquietos também. Então, isso também é muito importante, porque um gestor, ele não consegue, as coisas ficam mais fáceis quando tu tem uma grande equipe que consegue entender isso, sabe? Que tu faz esse tipo de fala e eles, não, é isso mesmo. Não, a gente vai, né, hoje a Jalusa falando durante a nossa fala na reunião de gestão, né, de reunião de estágio, que a gente está com um aluno do 6º ano, que ela orientou um pouco ali os professores como fazer a adaptação curricular desse aluno, e os professores foram, mas porque os professores conseguem fazer esse movimento, e isso é muito importante. Então, a UFSM com certeza é o nosso cenário para que a gente consiga estar mudando, sim, as nossas escolas, as nossas redes, porque lá dentro da universidade a gente consegue fazer essa movimentação com os nossos professores, com certeza. Eu ia voltar ainda lá naquela questão, né, sobre o impacto, então, de ser uma gestora, educadora especial, e algo que eu percebi já nesses primeiros meses, né, esses primeiros 5, 6 meses,
é essa capilaridade das relações de poder e de saber, né? O quanto elas causam efeito nessa comunidade, nesses professores, nessas diretoras. Porque se numa gestão anterior não existia na secretaria nenhum educador especial, nenhum setor, nenhum departamento de educação especial ou de educação inclusiva, hoje eles percebem que a minha presença ali faz, né, ou de repente até impõe algum saber maior nesse campo. E assim, chegam muitos questionamentos para mim, pedidos de até de curso, de formação ou de falas direcionadas sobre educação especial, sobre a inclusão. E isso é muito bom, porque mostra que algo está acontecendo, um movimento está acontecendo, né? E aí, enquanto a Juliana falava também sobre essa questão da inclusão e do pertencimento dos alunos com deficiência nestas escolas e nesses grupos, né? Eu fiquei pensando aqui nas minhas falas no curso de formação de professores também, no curso de licenciatura em Educação Física, que eu dou aula. E eu estou sempre falando sobre isso e enfatizando que a inclusão ela não é papel do educador especial e que a educação especial não é a mesma coisa que inclusão. A educação especial ela é para um público específico, né? Ela se direciona os seus planejamentos, as suas metodologias, elas são direcionadas àqueles grupos, mas a inclusão ela é para todos e ela tem que ser feita por e para todos, né? E os professores que se formam hoje, né, os cursos atuais de formação de professores, eles têm o dever de pensar esses aspectos, né, da inclusão e não eu digo que não cabe mais, não é possível que um professor diga ainda que ele tem 20 alunos e 5 incluídos. Ele tem 25 alunos, ele não pode mais dizer que ele tem 20 alunos e 5 com deficiência. Ele tem que dizer, ele tem que pensar e entender que ele tem 25 alunos, né? Então, assim, são questões que a gente precisa ainda discutir muito, debater muito. E hoje, aqui no município, é o nosso principal foco, assim, diante dessa fragilidade, é pensar nesses aspectos, parar de romantizar a deficiência e as diferenças, porque não é bonito, é algo que é uma realidade, né? As pessoas, faz parte da humanidade essa diversidade, essas diferenças, e a gente tem que parar de romantizar, daquele professor achar que aquele aluno com deficiência é um aluno especial, é um aluno que tem que ser protegido. Não, é um aluno que tem direito a exercer essa cidadania dentro da escola também, a exercer o seu papel de educando, né? É um direito dele aprender a partir das possibilidades dele, dentro das possibilidades dele, e aprender e se apropriar do que é necessário e importante para ele, para a vida dele, né? Então a gente precisa ultrapassar sair dessa bolha, né? Especificamente da educação especial como única e responsável pela inclusão e pensar que a inclusão ela deve acontecer nesse sentido que a Juliana fala, né? Em rede, em cooperação, em colaboração. Então, assim, eu tenho imensos desafios ainda pela frente, mas volto a dizer que a minha passagem pela escola pública, pela educação pública e pela universidade pública me possibilitou ser capaz de ser essas resistências, de ser resistente nesse sentido, né? De poder pensar para além daquelas caixinhas, né? E eu sempre falo que eu entrei na universidade de uma maneira, então eu vim de uma família pobre, mas de direita, e eu passei pela universidade, aprendi a deixar aquelas respostas prontas de lado e a fazer perguntas, e hoje eu tenho um outro ponto um outro lugar de fala e de ver tudo e de pensar a respeito de tudo, né? Então é um pouquinho disso que a gente tenta estabelecer e organizar e fazer movimentar hoje aqui no município, que é algo que não vinha acontecendo, né?
Então, nesse sentido, eu acho que eu ser educadora especial fez as coisas se movimentarem um pouco mais rápido, a partir do que os outros esperam também de mim, né? Gurias, tem, nossa, muitos elogios, assim, sugiro que vocês, antes de fecharem a sala, vocês acessem ali o chat para receber os elogios, que são muito merecidos. Mas tem duas perguntas que eu localizo aqui, algumas questões que também já foram comentadas, mas a Kathleen tinha inicialmente pedido para vocês falarem sobre como é que vocês chegam, enfim, que motivação leva vocês, né, se existe uma motivação específica que leva vocês à atuação na gestão. Ela até comenta depois, agora a professora Juliana já respondeu minha pergunta, mas de qualquer forma, se a Jalusa, então, e a Alice quiserem comentar, e se vocês têm uma formação específica, uma formação continuada, né, que auxilie, enfim, ajude vocês a ocupar essa função no momento. E a Liliane pergunta sobre a gestão, ela fala em pontos positivos, como é que vocês sentem e analisam a gestão participativa, a gestão democrática, enfim, né, o que vocês enxergam, entendem que possa se constituir ainda hoje como um entrave para a efetivação, né, dessa gestão democrática, com a participação da comunidade. Talvez essa seja mais direcionada para a Ju, porque quem está mais na escola mesmo, mas de qualquer forma, se vocês quiserem comentar, tá bem? Quem vai? Eu posso falar. Em relação a Kathleen ali, eu cheguei na gestão, assim, me botaram lá. Botaram lá. Assim, parecia. A direção, a coordenação foi um convite. A direção foi eu brinco com a Rejane, que é a diretora anterior, que a coordenação, ela me convidou. A direção, ela me jogou no colo e disse, vai, tô me aposentando, ela me deu um mês, e disse, eu tô me aposentando daqui a um mês, tu vai ser a diretora. E aí, assim, ou era eu, ou não era, não tinha, né? Eu lembro que a coordenadora disse assim, hoje a gente é muito amiga, a Eliane Galvão, ela disse assim pra Rejane, quando ela falou que ia sair, Sucesso, eu vou sair também. E eu disse, muito obrigado pela parte que me toca, né? Então, foi assim, surgi. Hoje eu faço um curso de gestão escolar, de gestão, uma especialização, mas mais assim para sentido porque eu saí da graduação e já fiz o mestrado, né? Eu tenho graduação em educação especial e tenho mestrado em educação pela UFSM. Então, eu não tenho especialização. E aí, por agora, até por uma questão de titulação mesmo, porque agora eu vou fazer o concurso do município novamente, e eu não tenho especialização, e poderia ter para pontuar mais, né? Então, eu estou fazendo um curso de gestão, mas surgiu assim, um pontapé, né? E aí eu digo para ela que ela enxergou em minha gestora que eu não sabia que existia, né? Então, e a questão aqui da gestão democrática, eu sempre digo, em toda reunião de pais que eu faço, de responsáveis, né, toda reunião da família, eu sempre digo, nós somos uma equipe. Todos. Nós jogamos todo pro mesmo time. Então, não existe quem quer ganhar ou perder nessa equipe. A gente tem que jogar sempre pro mesmo time. Então, a gente acolhe sempre os pais. É sempre uma coisa que eu digo pra minha equipe, a gente acolhe. Porque às vezes eles chegam, né, bravos, alguma coisa incomodou, né, porque é uma relação. Tu tem que deixar eles falar, acolher o que eles estão falando e tentar resolver. Eu sempre digo para as famílias assim, tá, ok, e a partir disso, o que nós vamos fazer para resolver? Então, isso para mim é gestão democrática, tu conversar, explicar, colocar, né, a própria prestação de contas, sempre deixar tudo muito claro, e não é no sentido de fiscalização, não, é no sentido de que a comunidade precisa ver aonde o dinheiro da escola está sendo empenhado, né, onde ele está sendo, onde que as coisas estão aparecendo, porque às vezes o ano passado, por exemplo, a gente pintou a escola, apareceu, tá lá o dinheiro da escola, mas e antes?
Onde é que estava sendo investido esse dinheiro? Ah, a gente comprou um freezer, a gente comprou isso. Então, isso tem que estar claro para a comunidade, porque a comunidade precisa acreditar. Nós trabalhamos em 2018 muito com essa questão do pertencimento dos alunos da escola, né, da comunidade à escola. Nós tínhamos muito furto, muito. E quando tu traz essa comunidade para dentro da escola e mostra que nós somos um time, nós estamos jogando do mesmo lado, então vocês têm que cuidar disso que é de vocês, né? Então nós fizemos assim, um trabalho muito grande com essa questão de pertencimento. A escola, ela caminhou muito para que ela tinha um estereótipo muito grande da escola, da pior escola do município, né? Da escola que só tinha os alunos que não tinham tido sucesso. Ali no Chácara era o depósito desses alunos. E da mesma forma os profissionais. Então, essa semana passada, uma das minhas coordenadoras foi convidada para ir para a SMED, né, para a Secretaria de Educação. E eu fiquei muito brava. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei muito orgulhosa. Porque quando a gente via... agora a Jalusa me deu uma olhada ali, porque ela não sabe, era segredo. Muito, assim, a gente tinha muito daquele profissional que ia pro Chácara e diziam assim, bah, tu vai terminar a tua carreira no Chácara. Lá é horrível. E aí, quando tu vê o pessoal chamando as pessoas para ir pro Chácara porque tá dando certo, né? É porque o nosso time tá dando certo. Então, para mim é isso, sabe? É pensar que a gestão democrática é isso, a gente está jogando do mesmo lado, ninguém quer o mal do aluno, né? Porque às vezes os pais têm isso, né? Ah, por que estão perseguindo meu filho? Não, a gente está aqui, vamos resolver, qual é o problema? Tá, então o que a gente pode fazer para resolver isso juntos? Né? Para pensar isso juntos, para organizar da melhor forma, né? Agora no ensino remoto, eu dizia muito assim, os pais, porque eu não aguento, professora, porque eu tenho vontade de matar meu filho, porque meu filho não faz, porque já dei uma sentada, uma chinelada, eu te entendo, eu sei, eu também tenho filho, eu sei o que tu tá sentindo, mas assim, ó, é o que a gente tem, o que a gente pode fazer para ser menos doloroso? Vamos pensar junto, né? Porque se tu botar uma faca no pescoço dos pais e tu tem que fazer e pronto, não vão fazer. Ninguém faz coisa obrigada, né? Então, tu tem que trabalhar dessa forma. Assim, eu acredito na gestão democrática. Ju, e bem rapidinho, assim, só para complementar, eu te dei uma olhada, porque eu acho que a gente forma uma equipe tão boa, assim, né? Que a gente não quer que ninguém saia. Né? Quando tu fala assim, ai, alguém vai sair, vai para a SMED, tu já fica assim, ai meu Deus, quem será? Mas, né? Porque realmente a gente formou um grupo muito unido, né? Uma família, assim, que faz a coisa andar, né? E ter sentido. Não sei se a Alice e a Jalusa querem falar um pouquinho da formação mais específica. Pode falar? Vai ali. Bom, então eu tenho a graduação em Educação Especial, a especialização em Psicopedagogia, Clínica Institucional, e agora estou fazendo mestrado profissional em Políticas Públicas e Gestão. E eu cheguei na secretaria através de uma indicação das colegas de Educação Especial. Saiu uma coordenadora e aí ficou o cargo sem, e por medo de extinguirem o cargo da Educação Especial, a gente fez uma reunião, e nessa reunião, então, colocaram meu nome à disposição da secretaria, e assim eu cheguei lá também. Acho que tem talvez uma questão em específico, né, Alice, que tu ocupas uma função de gestão da área, né? Tu atua, eu entendi que tu fala que tem um grupo, deve ser o grupo das professoras de educação especial, os monitores, né? E isso também dá uma diferença com relação à função, porque precisaria ser alguém que tivesse experiência e formação, né, na área, assim, é diferente talvez das gurias, porque é até incomum, né, que alguém com formação em educação especial ocupe esses espaços de secretária e diretora de escola, mas é incomum no sentido de que eu penso que isso até mostra esse deslocamento da própria
presença desse professor na escola, que por muito tempo se limitava muito mais a esse espaço específico do atendimento e que de um tempo para cá vem entendendo a necessidade de transitar, né, de estabelecer essas relações, de circular, enfim, de sair, né, da salinha. E quando faz isso, acaba compondo com essa equipe, né, acaba, enfim, propondo problematizações, fazendo perguntas que, por sua vez, podem, então, indicar, né, a potência dessa pessoa ali naquela função, assim. Então, eu só queria fazer um comentário ali, Eliana, que eu acho que é interessante, porque esse trabalho da Alice, eu acompanho porque a Alice tá comigo aqui no programa do mestrado, né? Que como muda também esse perfil da especificidade da coordenação pedagógica da educação especial no âmbito das secretarias de educação, quando a gente trabalha sob a perspectiva da escola para todos. Porque daí, também no âmbito da própria secretaria, a Alice não é mais requerida tanto sob a perspectiva do atendimento dos alunos, mas muito mais no sentido de como se planeja um processo para todos. Quer dizer, tá movimentando ao contrário. Tanto é que a pesquisa da Alice, por exemplo, agora, ela está trabalhando, sob a perspectiva da escola de campo como uma experiência inclusiva, entendeu? Olha só, é uma outra dinâmica que está se dando também nesses âmbitos da gestão. Quer dizer, como é que essa escola ela se articula para ser uma escola que tenha diferentes pontos de partida, para diferentes pontos de chegada, para diferentes pessoas, né? Para diferentes alunos, para diferentes contextos. Acho que isso é uma coisa legal, essa dinâmica do que está sendo produzido aí nos contextos da secretaria. Muito mesmo. E eu agora te ouvindo, fiquei pensando que tem a ver com a própria, vou usar um termo aqui que é o que me vem na cabeça, o próprio alargamento do conceito de inclusão, né? E do conceito de currículo, né? De escola, entendeu? Da escola inclusiva, que entra de um grupo muito específico e passa a se perceber, né, em rede, como a Ju disse, assim, a ideia da rede é muito, muito bacana, muito potente. Muito bom, Alice. É bem importante esse destaque que a Leandra faz, porque, de fato, é uma condição que supostamente, né, é uma função que supostamente se propõe a um grupo específico de alunos, mas que, né, atua na potencialização dessa escola que se pretende para todos. Então, como é que a gente pensa essa escola, né? Escola do campo, enfim, é escola. Eu acho que tem aí uma classificação primeira que é escola, professor, escola. Somos professores, ponto. Isso é uma primeira questão, né? Com uma especialidade, mas a especialidade não pode ser maior do que a condição docente. E eu acho que, por vezes, a gente leva um tempo para entender isso. Então, este é um curso de licenciatura que forma professores, né? Como professores, estamos na escola, atendemos alunos, né? E aí, em articulação com outros professores, né? Nessa escola que se propõe inclusiva, mas que é escola. Então, acho que pensar isso também, né? O acento na docência, o que significa ser docente, o que eu entendo por docência, como é que eu faço da docência, então, como a Jalusa dizia, né, como é que eu faço da docência um exercício político, no sentido de defesa, né, desse espaço público, democrático, que deve se propor a superar desigualdades, né, atender singularidades, enfim. Isso faz da docência um ato político. Então, tudo isso é muito importante, assim, agora ouvindo vocês. Inclusive, penso que sejam elementos que talvez a gente precise levar com mais ênfase para dentro da formação. Estou dizendo, talvez por mim, né? Eu, porque acredito nesses princípios, acho que talvez possa reafirmar isso todo dia, assim. Deixa eu ver. Eu acho que ali seguimos nos elogios, gurias. A Bruna está dizendo que teve o prazer... Jalusa, tu queria falar mais alguma coisa? Desculpa, Jalusa. Por favor. Não, era em relação à formação, eu não tenho nenhuma formação em gestão, agora estou até procurando alguns cursos nessa área, porque se faz necessário também, né, a gente se apropriar um pouco mais desse conhecimento técnico e específico,
Mas também eu saí da graduação, já iniciei logo o mestrado, depois fiz a especialização, primeiro o mestrado, depois a especialização em educação especial, e aí depois veio a maternidade, e aí eu fui para docência na universidade, e agora veio novamente a maternidade, junto com esse cargo, então, mas ainda tenho aquele desejo do doutorado engavetado aqui, não foi esquecido, mas ainda não consegui encaixar. E a gestão também, ela veio assim no momento em que o convite, eu confesso que foi inesperado, porque a gente vinha alinhando algumas questões, eu vinha sugerindo algumas coisas para estes dois candidatos, né? Para esse candidato, aliás. E aí, então, no meio dessas conversas, né, veio o convite para. Porque até então eu assumiria mais ou menos a função da Alice. Então, seria, né, um setor e um cargo específico da educação especial. E aí as conversas foram ampliando, tomando outras dimensões e me vi diante deste convite. E aceitei, assim, com medo, mas pensando que a própria formação em educação especial ia me garantir algum certo suporte, assim. Então, não tenho nenhuma formação específica em gestão. Estou me constituindo ainda, me construindo enquanto gestora. Tudo bem, meninas. Não sei, gurias. Seguimos nos elogios aqui. Mais uma vez eu digo, acessem o chat e olhem. Muitos parabéns, né? Os alunos, os colegas que estão aqui, a Renata, enfim, a Bárbara. Né? Não sei se mais alguém, gente. Maravilhosa conversa. Que noite, que inspirador. E assim nós seguimos. Está bem bonito de ver. Mais algum questionamento, mais algum comentário? Alguém que queira abrir o microfone? Foi pensado, esses momentos foram pensados como momentos formativos, né? Diante da pandemia, nós nos vimos muito fazendo perguntas, nos perguntando, né? Eu, Alcione, Ana, Tati, a Sabrina, a Giovana, Fábio Bride e André Tonini, que somos as pessoas responsáveis pelos estágios, pelo PIBID, pela residência, coordenação de curso, nós nos perguntamos como é que a gente possibilita que as gurias pensem a formação no diálogo com a atuação profissional, já que, né, no caso dos estágios, as gurias já estão em processo de finalização do curso. Como é que a gente garante que elas olhem, pensem a experiência sem estar na escola, né? Porque os estágios, eles serão todos remotos. E aí a gente imaginou que fosse bom escutar, né? A gente tem tanta gente linda atuando e fazendo muita coisa extremamente potente, assim, fazendo diferença na escola, e a gente então disse, vamos escutar as gurias e vamos escutar o máximo de gurias que a gente puder. Estou falando tudo no feminino porque escolhemos só mulheres. Mas assim, foi aleatório, mas foi como acabou se constituindo. E aí a intenção é essa, assim, sabe? Parar para ouvir um pouco a correria, né? As exigências do dia a dia fazem com que a gente se afaste. Sempre que uma turma se forma, a gente diz, voltem, a gente está aqui, a gente espera vocês, né? A gente torce por vocês, a gente se orgulha. Mas todo ano se forma uma turma nova e a gente vai se afastando, porque as demandas da vida, né? Tem nos colocado nessa... Então, mas a gente continua acompanhando nas redes, né? A gente continua vendo as conquistas e se orgulhando muito. A gente se orgulha muito de ver, né? Cada conquista e o que vocês fazem de lindo, assim. E aí a gente disse, então, vamos aproveitar esse momento que o remoto também nos possibilita esse contato aqui e vamos chamar as gurias para conversar um pouco. Então, é troca-troca, é roda de conversa, sei lá, momento de afeto, de matar um pouquinho de saudade, eu acho que é tudo junto e enfim, dizer que a gente continua lá na universidade, a gente continua, então, de longe, se orgulhando muito, torcendo muito por todas vocês, torcendo muito para quem está indo para o campo de trabalho e
voltem quando vocês quiserem, né, Lê, né, Alcitade, enfim, continuamos por lá, e eu acho que essa questão que a Ju disse, que é o quanto a gente precisa fazer junto, tem sido também um elemento muito importante de quando a gente pensa a formação. O quanto a gente aprende com a escola muito mais do que a gente pode oferecer para a escola. Né? A escola que sabe, a escola faz, a escola vive o seu cotidiano. Isso eu ia dizer, Eliana, que assim, nós não temos as respostas para a escola. Eu acho que a gente não tem resposta para os sistemas de ensino, para as redes, a gente não tem a resposta na universidade. Mas se vocês quiserem vir para cá para ter mais minhoca para pensar junto com a gente topa também. Eu acho que essa é a grande questão, né? É a gente, vocês saberem que vocês vão ter parcerias aqui no curso de Educação Especial para continuar pensando as coisas. A Renata está dizendo dividir as perguntas. As respostas, mas que a gente é parceiro para pensar, a gente está aí para pensar junto. Acho que a Renata disse para dividir as perguntas, eu acho que é para dividir as que a gente já tem e fazer outras, muitas outras, né? Porque a gente continua perguntando. E continuar pensando junto. É fazer perguntas, né? E continuar pensando, enfim, nas saídas e nas possibilidades, e avaliando e retomando sempre. Né? Eu acho que a nossa formação em educação especial ela é tão dinâmica nesse sentido. Que ela permite. A Jalusa dizia, né, da dinâmica das perguntas e aí, consequentemente, a dinâmica de respostas, que vão ser dinâmicas de perguntas de novo e etc. E essa, eu acho que é a abertura. Eu aprendi isso com os meus formadores, e Maria Alcione está aí para dizer que isso é verdade. E eu continuo fazendo essa mesma coisa que fizeram comigo, é mais ou menos isso. E quando eu estou em contato com a escola, vocês me produzem isso em mim. E assim vice-versa. Eu acho que essa é a grande sacada. Se existe uma coisa que a gente conseguiu produzir enquanto formação em educação especial, e isso a gente vai ter que ver, que a gente deve a esse coletivo, que é a educação especial, é essa rede, essa capacidade de se constituir rede. A Juliana levantava isso, eu acho isso que é muito, muito legal de pensar e de a gente poder produzir aí. E eu fico cada vez mais assim, orgulhosa de ver o quanto que, acho que foi não sei, foi uma das gurias, a Thaís, ou a Renata, que falou lá no início da questão de que a Patrícia, que é a nossa gestora aqui, que faz o papel, o trabalho que a Alice faz em Caçapava, faz aqui, ela e a Lana, da gestão dentro da Secretaria da Educação Especial, que fala que está perdendo muito, porque a Thaís já está no cargo de coordenadora, né, Thaís? A Thaís está, né? Tem a Sandra, que está lá na direção, tem a Juliana Duran, que também está na direção, que são educadoras especiais, né? Eu assumi agora, semana passada, a presidência do CACS, Fundeb, aqui do município, né? Estou trabalhando também, assumi como conselheira do Conselho Municipal de Educação, e eu acho que cada vez mais a gente está ocupando esses espaços por isso, sabe? Porque a gente consegue ver essa questão de questionar o tempo inteiro, e não é um questionamento vazio, é um questionamento que tem embasamento, que tem busca de resposta, né? Não é soltar aquela pergunta no ar e dizer, não, eu não concordo por quê? Eu estava na reunião do CACS quando eu assumi, do CACS Fundeb, e lá no último projeto, porque o CACS Fundeb, ele movimenta toda a questão financeira do município na parte da educação. Onde tem o dinheiro, né? Muito dinheiro aqui no município, na verdade. E o último projeto que seria investido dinheiro dizia lá que era um projeto de acessibilidade, né? E o público-alvo dizia, público-alvo, alunos da educação especial. Eu disse, não, isso está errado. Não dá para assinar uma coisa que está errada. Não é público-alvo da educação especial, né? Não era nem isso, era alunos da educação especial. Eu disse, são os alunos da escola, todos vão ser contemplados com isso, né? Então, a gente não pode deixar mais esse tipo de coisa acontecer. É um documento oficial, vai para o governo federal, ele não pode estar errado. Nós somos responsáveis por isso, né? Então,
É um orgulho imenso, assim, ver o quanto que a gente consegue fazer isso, né? E aqui enaltecendo a nossa formação, né? Somos todos educadores especiais, então isso é muito legal. A Liliane ali perguntou, Eliana, não sei se tu viu. Não, estou até abri agora para ler mais um pouco aqui. Ela fez uma pergunta, eu não vi. Quando os professores apresentam um projeto inovador, a equipe diretiva apoia essa realização. Eu posso falar da minha experiência, né? Como a escola procede, os professores apresentam o projeto, há incentivos nesse sentido por parte da escola. Eu posso falar da minha questão enquanto gestora na escola, né? Que tudo que as gurias, né, que as minhas profs inventam, elas inventam, eu aguento, eu brinco com elas, né? Vocês inventam, eu aguento. Agora, esses dias elas inventaram, elas me pedem assim, umas coisas muito... que queriam fazer uma filmagem e precisavam de um drone. Elas me mandaram assim, Ju, a gente precisa arrumar um drone, tu consegue? E eu, só um drone, vocês querem, só isso. Então, assim, ó, tem que ter isso, porque isso, eu sei, assim, eu procuro nunca dizer não para as professoras, né? Claro que às vezes a gente diz, não, vamos ver, vamos organizar daqui, porque, né, tipo, o drone foi até fácil de conseguir, né? A gente conseguiu emprestado, mas... Né, agora a gente resolveu fazer a gente participou de um edital da Antônio Meneghetti, da Fundação Antônio Meneghetti, e ganhamos R$5.000 para um projeto de leitura e escrita e reforma da biblioteca. Só que elas acham que a gente ganhou 50. Então elas me surtam a minha cabeça, assim, ó. Mas eu sempre procuro não dizer não, né? Porque isso motiva os professores a buscar, né? Então, assim, a gente se quebra, a equipe gestora, eu e a Vivi, que é a minha vice-diretora, que é outra pessoa fantástica, que compra tudo, as loucuradas que as gurias inventam, a gente sempre procura não dizer não, porque eu entendo que são esses movimentos, são esses projetos, essas ações inovadoras que elas trazem que motivam os professores a continuarem trabalhando, ainda mais no tempo que a gente vive, né? Então, né, a minha posição enquanto gestora nesse momento é tentar não dizer não nunca e tentar sempre estar junto com os professores e comprando todas as ações, os projetos que eles pensam em fazer, né? Obrigada, Ju. Só para a Sandra está aqui. A Sandra foi minha professora com quem eu fiz estágio quando eu fui orientanda da Alcione. Então, nós estamos aqui falando outras décadas. Então, a Sandra está aqui e ela está Juliane Riboli, também as fez esse destaque ali no chat. Eu acho que a gente pode finalizar, porque a gente já passou bastante do teto, pelo menos, que tinham me dado. Antes de fazer o encerramento, enfim, eu queria só lembrar para todo mundo que semana que vem nós continuamos, a gente tem uma programação até o final do semestre, toda quarta-feira, temáticas sempre diferentes, mas o foco, a discussão sempre vai ser pensar, então, a atuação profissional. Semana que vem, então, nós vamos ter a professora Fabiane Bretenbach, que é aqui da Federal de Santa Maria, e a professora Laura Sereta, que é da Federal do Paraná, e elas vão falar da condição de professores de educação especial que atuam nos núcleos de acessibilidade. Também uma discussão muito interessante. E eu convido vocês, né, para estarem conosco a partir das 19 horas nesse mesmo link. Eu agradeço a presença de todo mundo, eu agradeço a escuta, eu agradeço o diálogo, e em especial, né, eu agradeço as gurias que se disponibilizaram a estar aqui conosco para contar um pouquinho do quão lindo tem sido essa trajetória, logicamente que, né, cheia de perrengue, vamos falar, né, um termo mais, assim, corriqueiro, né, difícil, tenso, especialmente, como diz a Jalusa, em meio a um contexto do ensino remoto, né, que é isso que a gente está vivendo desde o ano passado. Mas é potente, é inspiradora, como muitos comentaram ali no bate-papo. Muito inspirador ouvir vocês. Acho que dá um fôlego, assim, dá um sopro de força, de possibilidade, da gente olhar para a gente, da gente reafirmar a escolha de ser professor, da gente reafirmar a necessidade de defender a escola pública como espaço democrático, de atenção ao singular e de defesa do mundo menos desigual.
Então, obrigada, né? Eu vou fazer o meu fechamento, mas depois, se as colegas quiserem também agradecer a vocês. Obrigada pela disponibilidade de estar conosco, de inspirar os alunos, né? De provocar essa vontade de saber, essa vontade de continuar pensando, né? E se percebendo sujeitos que se relacionam, né? Com processos que são muito normativos, mas que, ao mesmo tempo, se relacionam de uma forma contra-normativa. Eu tenho gostado de usar esse termo, ele me faz pensar bastante. Eu, então, finalizo destacando isso para vocês. Obrigada muito por todo mundo, foi muito bom, para mim foi muito bom. Não sei ler, Alcione, Tati, Sabrina, gurias. Eu não ia falar, mas eu não posso ficar calada diante de tudo isso que eu ouvi aqui. Eu quero dizer que eu estou muito emocionada, muito feliz de ver essas 3 jovens mulheres corajosas, guerreiras, decididas, trazendo uma fala tão potente, tão importante, tão necessária num momento como esse que a gente vive hoje. Que dentro de toda essa situação terrível de doença e adoecimento, trazem um alento e uma esperança, não só no discurso, como também na materialidade desse discurso, contando tudo o que estão fazendo, o que estão querendo, o que são seus sonhos e as suas esperanças. Para mim não resta mais nada, além de dizer muito obrigada, parabéns, continuem firmes, fortes nos seus propósitos de vida, principalmente, e de trabalho, porque ninguém se constitui gestor se ele não tiver um sólido e bem estruturado projeto de vida. Eu posso dizer isso de uma experiência pessoal que vivi, em muitas falas que eu ouvi de vocês hoje aqui, me espelhei, principalmente a da Juliana, que trabalha como diretora. Eu fui diretora de uma escola de periferia, e tinha uma radiografia muito parecida com essa que você relatou aí. E foi pensando num trabalho coletivo, num trabalho de parceria, de valorização das pessoas, da comunidade, dos alunos, das famílias, que o nosso trabalho cresceu. Então, assim, parabéns, obrigada, e mais uma vez eu posso dizer que eu me sinto realizada, me sinto muito feliz, muito orgulhosa de ter sido professora de vocês e, quem sabe, a responsável por ter plantado uma pequena sementinha que está germinando no coração de cada uma de vocês. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Minha gratidão eterna a cada uma. Professora de todas, né, Alci? Sim, acho que sim, sim. Olha, se não de todas, de boa parte. Sim, fui. Verdade. Isso aí. E de vocês todas, né? Que isso só me dá alegria e prazer inominável. Feito? Isso. Vamos terminar com a fala da Alci, então, sempre tão linda, doce e forte. Se cuidem, por favor, se cuidem muito, cuidem dos seus.